Uma milionária de 60 anos, com todo o luxo e poder ao seu alcance, humilha um menino de 11 anos que vende paçoca no semáforo, dizendo com desprezo: "Você é inferior a mim." O que ela não sabia é que, dias depois, sua vida tomaria um rumo inesperado. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Naquela manhã, o sol parecia queimar mais forte do que nunca. O céu azul não oferecia uma única nuvem para dar um pouco de sombra. No meio do barulho dos carros, das buzinas irritadas e das pessoas apressadas, estava ele, Lucas. Um menino de apenas 11 anos, magro, de pele escura e olhar profundo. Suas roupas estavam gastas e desbotadas pelo tempo, mas sua determinação brilhava mais do que qualquer roupa nova poderia. Lucas segurava uma caixinha de papelão que parecia pesada demais para suas pequenas mãos. Dentro, estavam as paçocas embrulhadas com cuidado, todas prontas para serem vendidas. Ele se posicionava ali, no meio do semáforo movimentado, sempre atento para correr até os carros assim que a luz vermelha acendesse. Sua rotina era dura, mas ele nunca reclamava. Ele sabia por que estava ali. Sua mãe estava doente, presa a uma cama em um pequeno quarto de madeira que mal se podia chamar de casa. Os remédios eram caros, e a comida estava cada vez mais difícil de garantir para ela e para seus dois irmãos mais novos, Júlia e Miguel. Lucas era o único que podia fazer alguma coisa. Seu pai havia ido embora anos atrás e nunca mais voltou. A cada semáforo fechado, Lucas se aproximava dos carros com um sorriso tímido e uma voz suave. "Oi, moça, aceita uma paçoca hoje?" Muitas vezes, os vidros dos carros se fechavam na sua cara, como se ele fosse invisível. Outras vezes, ele recebia olhares de desprezo, como se sua simples presença fosse uma ofensa. Mas, mesmo assim, ele continuava. Cada moedinha que ele conseguia, ele guardava no bolso com cuidado. Sabia que cada centavo era uma vitória, uma esperança a mais para sua mãe e seus irmãos. Lucas já tinha ouvido muitos nãos na vida, mas cada um deles só o fazia querer lutar mais. Ele sabia que, apesar da sua pouca idade, era responsável por um fardo que muitas pessoas jamais carregariam. Seu coração infantil batia forte com um misto de medo e coragem, uma coragem que ia além de seus anos. O suor escorria pelo seu rosto, mas ele não desistia. Sua testa franzida mostrava que ele estava cansado, mas a luz de esperança nos seus olhos nunca se apagava. Para ele, cada pessoa que parava no sinal era uma nova chance de mudar sua sorte, mesmo que só por um dia. Enquanto esperava na calçada para a próxima luz vermelha, Lucas observava os carros passando, brilhantes e reluzentes. Alguns motoristas pareciam tão distantes, tão ocupados com suas vidas, que nem notavam aquele menino parado no meio do calor. Mas Lucas não sentia raiva. Ele acreditava que, um dia, ele também poderia estar em um desses carros, indo para um trabalho ou uma escola decente. Tudo o que ele queria era uma chance, uma oportunidade de mudar sua história. De repente, o semáforo ficou vermelho novamente. Lucas respirou fundo, enxugou o suor da testa com a manga da camiseta e correu em direção aos carros. Seu coração batia rápido, mas sua determinação era maior que qualquer cansaço. Ele se aproximou de um carro preto e brilhoso. A janela começou a descer devagar e, por um segundo, ele pensou que talvez fosse conseguir mais uma venda. Lucas sorriu, estendendo a paçoca com a mão trêmula, sem imaginar que, naquele momento, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Naquele dia, o sol continuava castigando o asfalto, fazendo ondas de calor tremularem no ar. Lucas já estava cansado. Seus pés, dentro de sandálias gastas, ardiam com o calor da calçada. Mesmo assim, ele permanecia firme. A caixa de paçocas parecia mais pesada a cada minuto, mas desistir não era uma opção. Ele pensava em sua mãe, frágil e doente, e nos rostinhos famintos dos irmãos menores. Isso lhe dava forças para continuar. Quando o semáforo ficou vermelho novamente, Lucas respirou fundo e correu para os carros parados. Ele se aproximou de um veículo imponente, um carro preto, brilhante e luxuoso. Os pneus reluziam como se nunca tivessem tocado o chão empoeirado da cidade. As janelas eram tão escuras que ele não conseguia ver quem estava dentro.
Com o coração batendo forte, ele se aproximou e bateu de leve no vidro. A janela começou a descer lentamente, revelando o interior espaçoso e perfumado do carro. Sentada no banco de couro estava uma mulher elegante, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Ela usava óculos escuros caros e joias que reluziam como pequenos sóis. Seu rosto estava marcado pelo tempo, mas o olhar era frio, quase congelado. Ela parecia tão distante daquela realidade quanto uma estrela distante no céu. Lucas, com sua voz suave e esperançosa, estendeu uma paçoca na direção dela e sorriu com toda a gentileza que tinha. Moça, aceita uma paçoca? Só R$ 2. A milionária olhou para ele com uma expressão de desdém, franzindo o nariz como se algo cheirasse mal. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, presos em realidades completamente opostas. O olhar dela era afiado, cheio de julgamento, enquanto o de Lucas era humilde e cheio de uma esperança quase ingênua. Ela inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, retirou os óculos escuros devagar e, com uma voz fria e arrogante, disse algo que cortou o coração do menino como uma faca afiada. Você é inferior a mim. As palavras pesadas caíram sobre Lucas como uma tempestade. Seu sorriso se desfez, e ele sentiu o rosto queimar, não de sol, mas de vergonha e tristeza. Ele não sabia o que tinha feito para merecer aquilo. Sua mão, que ainda segurava a paçoca, tremeu levemente, e por um instante ele pensou em deixá-la cair. As buzinas dos carros ao redor pareciam mais altas de repente, como se o mundo todo estivesse gritando em seus ouvidos. Os olhos de Lucas ficaram marejados, mas ele se recusou a deixar as lágrimas caírem. Com um esforço gigantesco, ele engoliu o nó que se formou na garganta. A milionária ergueu novamente os óculos escuros, fechou a janela sem dizer mais nada e, assim que o semáforo ficou verde, o carro arrancou com pressa, deixando para trás uma nuvem de poeira e um coração partido. Lucas ficou parado por alguns segundos, olhando para o espaço vazio onde o carro havia estado. Ele sentia como se tivesse encolhido por dentro, como se aquela frase tivesse arrancado um pedaço da sua dignidade. Ele se perguntou por que alguém que tinha tudo escolheria machucar alguém que não tinha nada. Mas ele não tinha respostas, apenas um vazio dolorido no peito. Respirando fundo, ele apertou a paçoca na mão e voltou para a calçada, sentindo o calor do asfalto subir até seus joelhos. A voz da milionária ainda ecoava na sua mente, mas, no fundo de seus olhos cansados, havia uma chama pequena, mas firme. Ele sabia que não era inferior a ninguém. Sabia que sua luta tinha valor. E, mesmo que o mundo tentasse convencê-la do contrário, ele prometeu a si mesmo que jamais deixaria de acreditar no seu próprio valor. Ele endireitou os ombros, limpou uma lágrima solitária que escapou, e se preparou para o próximo semáforo. Porque desistir não fazia parte do seu vocabulário. O carro preto desapareceu no horizonte, deixando para trás uma leve nuvem de poeira que dançava no ar. Lucas permaneceu parado, como se seus pés estivessem grudados no chão quente da calçada. A frase cruel da milionária, "Você é inferior a mim", ainda ecoava na sua mente como um trovão que não se dissipava. Sua mão continuava segurando a paçoca, agora amassada, mas ele parecia não perceber. Os olhos estavam fixos no vazio, e o peito doía de uma maneira que ele não conseguia explicar. Um nó apertado se formou em sua garganta. Ele sentia o peso daquela humilhação nos ombros magros. Era um peso invisível, mas tão real quanto o calor escaldante do sol. Ele não entendia por que aquela mulher tinha sido tão cruel. Será que ele havia feito algo de errado? Será que vender paçoca para ajudar sua família era uma ofensa tão grande assim? Ele era apenas um garoto, tentando sobreviver, tentando levar comida para casa. Por que isso o tornava inferior? As lágrimas ameaçaram escapar, mas Lucas respirou fundo. Ele sempre ouviu da mãe que homens não deveriam chorar, mas naquele momento, ele não se sentia forte. Sua visão ficou embaçada, e ele apertou os olhos, tentando afastar a dor que crescia no peito. O barulho dos carros, das buzinas e dos passos apressados das pessoas pareciam ainda mais altos agora. Ninguém havia notado o que aconteceu. Ninguém parecia se importar. Você é inferior a mim. Essas palavras giravam em sua cabeça, cada vez mais altas, como um eco interminável.
Por que alguém que tinha tanto precisava fazer alguém que tinha tão pouco se sentir menor? Ele olhou para a própria roupa, velha e desbotada, para os pés sujos e as sandálias gastas. A dúvida começou a se instalar. E se ela estivesse certa? E se eu realmente for inferior? Um senhor que passava por perto percebeu a expressão abatida de Lucas. Ele parou por um instante, como se quisesse dizer algo, mas mudou de ideia e seguiu em frente. Talvez ele achasse que era melhor não se envolver. Talvez pensasse que um simples garoto na rua não precisava de ajuda. Mais uma vez, Lucas sentiu-se invisível. Era como se o mundo inteiro estivesse conspirando para mostrar que ele não tinha valor. Ele finalmente soltou um suspiro pesado e olhou para o céu. O sol parecia ainda mais impiedoso agora. Uma lágrima silenciosa rolou pela sua bochecha, traçando um caminho fino e brilhante até o queixo. Ele rapidamente enxugou a lágrima com as costas da mão, olhando para os lados para ter certeza de que ninguém tinha visto. A última coisa que ele queria era que as pessoas o vissem chorar. Ele tinha que ser forte. Não por ele, mas pela sua mãe e pelos seus irmãos. Lucas olhou para a caixa de paçocas em sua mão. Cada uma delas representava uma pequena chance de ganhar alguns reais para o almoço ou para os remédios da mãe. Ele sabia que não podia desistir, mesmo com o coração ferido. Então, ele respirou fundo mais uma vez, apertou a caixa contra o peito e deu um passo para trás, se afastando da rua movimentada. O chão estava quente, queimando seus pés através das sandálias, mas ele não sentia dor física tanto quanto a dor da humilhação. Com os olhos ainda úmidos, ele murmurou para si mesmo, quase como um mantra. Eu não sou inferior. Eu sou forte. Eu vou conseguir. Sua voz era fraca, mas dentro dela havia uma determinação que só quem enfrentava a vida de cabeça erguida poderia entender. Ele sabia que não podia deixar uma frase cruel definir quem ele era. Por mais que doesse, ele tinha que continuar, porque desistir significava falhar com aqueles que amava. A luz do semáforo voltou a ficar vermelha. Era hora de tentar de novo. Lucas respirou fundo, endireitou os ombros e, com um olhar mais firme, caminhou em direção aos carros. A dor ainda estava ali, mas agora havia algo mais, uma centelha de força, uma chama pequena, mais resistente, que prometia não se apagar tão facilmente. Lucas caminhou devagar pelas ruas estreitas do bairro até chegar à pequena casa onde morava. Suas pernas estavam pesadas, e a caixinha de paçocas parecia um fardo impossível de carregar. A humilhação que sofrerá ainda latejava em sua mente, como um machucado que não parava de doer. Cada passo ecoava a frase cruel que ele ouvirá naquele semáforo: "Você é inferior a mim." Ao se aproximar da porta de madeira desgastada, ele fez uma pausa. Inspirou fundo, tentando apagar a expressão de tristeza do rosto. Não queria que sua mãe percebesse o peso que ele trazia nos ombros. Ela já tinha preocupações demais, e ele não queria ser mais uma delas. Empurrou a porta devagar, e o som das dobradiças enferrujadas soou alto no silêncio da casa. O ar lá dentro era quente e denso. Uma sensação de cansaço pairava em cada canto daquele pequeno cômodo. Sua mãe estava deitada na cama improvisada, com os olhos fechados e a respiração cansada. Seus cabelos estavam finos e desgrenhados, e o lençol poído cobria seu corpo frágil. Lucas olhou para ela e sentiu uma onda de amor e tristeza. Ele sabia que ela fazia o possível para esconder sua dor e fraqueza. Ela sempre dizia que logo ficaria boa e que tudo melhoraria. Mas Lucas sabia que a realidade era outra. Cada dia de doença parecia consumir um pouco mais da vitalidade dela. E era por isso que ele ia para o semáforo todos os dias. Era por isso que suportava humilhações, cansaço e calor sem fim. Tudo por ela. Tudo pela família. Ele deixou a caixa de paçocas cuidadosamente em cima de uma mesinha velha e se sentou no chão, encostando-se à parede descascada. Seus olhos vagaram pelo pequeno espaço, a prateleira com alguns copos rachados, os brinquedos improvisados dos irmãos espalhados pelo chão e a panela vazia sobre o fogão. O silêncio da casa era quase ensurdecedor. Ele sentiu uma lágrima quente rolar pelo rosto e, desta vez, não tentou enxugá-la. Era como se aquela gota carregasse todo o peso do dia, todo o peso daquelas palavras cruéis. Finalmente,
ele deixou o desabafo silencioso acontecer. Sem emitir um som, as lágrimas caíram, uma a uma, encharcando seu rosto e o chão frio sob seus pés. Lucas queria gritar, queria perguntar ao mundo por que a vida tinha que ser tão difícil. Por que ele, tão pequeno, tinha que carregar responsabilidades tão grandes? Por que existiam pessoas como aquela mulher que, mesmo com tudo que possuíam, escolhiam destruir a esperança dos outros? Ele queria respostas que sabia que nunca viriam. Enquanto chorava em silêncio, ele sentiu uma mão leve tocar seu ombro. Era sua mãe. Mesmo fraca, ela conseguirá se levantar e vir até ele. Os olhos dela, cheios de amor e compreensão, encontraram os dele. Ela não precisava de palavras para entender o que tinha acontecido. Ela sabia, só de olhar, que seu filho tinha sido ferido de uma forma que nenhum curativo poderia consertar. Meu filho, o que aconteceu? A voz dela saiu baixa e suave, quase um sussurro. Lucas balançou a cabeça, sem conseguir falar. A mãe o puxou para um abraço, e ele desmoronou nos braços dela. Sentiu o calor familiar, o cheiro simples e doce de sua mãe, e por um momento, aquele abraço pareceu ser o único lugar seguro no mundo. Ela acariciou seus cabelos e sussurrou com firmeza. Você é o menino mais corajoso que eu conheço. Nunca deixe ninguém te fazer pensar o contrário. Nós não somos menores do que ninguém. Lucas fechou os olhos e deixou aquelas palavras penetrarem fundo em seu coração. Mesmo naquele silêncio, naquele desabafo mudo, ele sentiu algo despertar dentro dele. Uma pequena força, uma promessa de que, por mais que a vida fosse dura, ele continuaria lutando. Pela mãe, pelos irmãos e por ele mesmo. As lágrimas secaram lentamente, e ele levantou o rosto. Sabia que o mundo lá fora ainda era cruel, mas dentro daquela casa, naquele abraço, ele encontrou a força de que precisava para continuar. O desabafo silencioso havia aliviado um pouco da dor. Agora, ele estava pronto para tentar de novo. No dia seguinte, Lucas acordou cedo. O sol ainda estava nascendo, tingindo o céu de tons rosados e dourados. O vento da manhã trazia um frescor raro, como se a natureza estivesse oferecendo um pouco de conforto antes do calor implacável tomar conta de tudo. Sua mãe ainda dormia, o rosto sereno, mas pálido. Ele não queria acordá-la. Vestiu-se com o mesmo short desgastado e uma camiseta esgarçada, depois olhou para seus chinelos já quase sem sola e suspirou. Era o que tinha, e isso teria que ser suficiente. Com o dinheiro contado em mãos, o resultado de dias vendendo paçoca no semáforo, Lucas decidiu que precisava comprar algo importante, sapatos melhores. Ele sabia que continuar andando o dia inteiro com sandálias desgastadas estava machucando seus pés. Se quisesse seguir em frente, precisava cuidar de si mesmo também. No caminho, ele viu uma loja de caridade no centro da cidade. Era um lugar onde roupas usadas eram vendidas a preços mais baixos ou, às vezes, até doadas. Os tijolos eram antigos, e uma placa desbotada pendia acima da entrada, com letras mal pintadas indicando o nome do local. A porta de vidro estava um pouco rachada, e o interior era iluminado apenas por lâmpadas fracas que pendiam do teto. Lucas entrou e o cheiro de mofo misturado com sabão em pó o envolveu. Prateleiras desgastadas exibiam pilhas de roupas de todos os tamanhos e cores. Alguns pares de sapatos estavam amontoados em caixas de papelão no canto da loja. Ele se abaixou e começou a procurar com cuidado. Seus dedos pequenos tocavam os sapatos, tentando encontrar um par que não estivesse muito desgastado, que pudesse protegê-lo no calor da rua. Enquanto procurava, uma voz familiar fez o ar ao seu redor parecer congelar. Era fria, arrogante, e carregava aquele tom de superioridade que ele jamais esqueceria. Esse lugar está cada vez pior. Como é que alguém consegue entrar aqui? Lucas levantou a cabeça devagar e seu coração deu um salto. Lá estava ela, a milionária do semáforo. Mesmo dentro da loja simples, ela estava vestida impecavelmente. Seu colar de pérolas parecia destoar cruelmente do ambiente. Ela segurava uma blusa nas pontas dos dedos como se fosse algo contaminado, franzindo o nariz com uma expressão de puro desprezo. Ela olhou em volta, e seus olhos pousaram em Lucas. Por um momento, ele viu uma fagulha de reconhecimento cruzar o rosto dela.
mas logo o olhar se tornou mais duro. Um sorriso frio curvou os lábios dela, um sorriso que não transmitia nenhuma gentileza. Você de novo, disse ela, com um tom seco e distante. Tentando parecer decente? Não adianta muito. As palavras bateram contra Lucas como uma ventania gelada. Ele sentiu o rosto corar de vergonha. Tentou ignorá-la, focando novamente nos sapatos. Suas mãos trêmulas puxaram um par de tênis usados, um pouco grandes para seus pés, mas em melhor estado do que seus chinelos. Ele se levantou devagar, segurando os sapatos contra o peito como se fossem um tesouro. A milionária riu, um som que parecia mais um espinho cravado em seu coração. Você acha que esses sapatos vão fazer alguma diferença? Não importa o que você faça, nunca vai estar à altura. Lucas apertou os lábios, engolindo as lágrimas que ameaçavam surgir. Seu peito doía, mas ele respirou fundo e, pela primeira vez, encontrou a coragem de olhar diretamente nos olhos dela. Dentro de seu olhar havia algo novo, uma firmeza, uma força que vinha das batalhas diárias, da sobrevivência silenciosa que ela nunca poderia entender. Não são os sapatos que me fazem ser quem eu sou, ele disse em voz baixa, mas firme. É a minha vontade de continuar. Por um momento, o olhar dela vacilou. Talvez não esperasse ouvir uma resposta daquele garoto que, para ela, parecia tão insignificante. Ela virou o rosto, fingindo não se importar, e saiu da loja, o som dos saltos ecoando contra o chão. Lucas sentiu uma onda de alívio e orgulho. Ele não tinha vencido nenhuma grande batalha, mas não deixará que a humilhação o destruísse. Apertou os sapatos contra o peito e foi até o balcão para pagá-los com suas moedas suadas. O atendente sorriu gentilmente para ele, como se entendesse o valor daquele momento. Quando Lucas saiu da loja, o sol estava mais alto, mas, dessa vez, o calor parecia suportável. Ele sabia que ainda teria que enfrentar muitos olhares de desdém, mas agora tinha algo mais forte do que o medo, a certeza de que seu valor não dependia da opinião dos outros. E, naquele dia, ele deu mais um passo firme em direção ao seu futuro. Os dias se passaram lentamente após aquele encontro na loja de caridade. Lucas continuava sua rotina no semáforo, vendendo paçoca com uma determinação ainda maior. A humilhação que sofrerá ainda queimava em seu coração, mas a chama da esperança e da coragem agora era mais forte. Cada dia, cada sorriso que ele recebia de um cliente generoso, cada moeda que ele ganhava, era como um tijolinho que ele usava para construir seu futuro. Mas a vida tem um jeito curioso de dar voltas. O destino parecia estar preparando algo que nem ele nem a milionária poderiam imaginar. Certa manhã, o sol brilhava intensamente e Lucas estava em sua posição habitual no semáforo, oferecendo suas paçocas com a voz alegre, mesmo que os pés cansados e a fome insistissem em derrubá-lo. Ele não desistia. A luz vermelha surgiu e os carros pararam. Lucas correu até um carro branco elegante e bateu de leve no vidro. Bom dia, senhora. Aceita uma paçoca? A janela desceu lentamente, e o coração de Lucas quase parou. Era milionária novamente. O mesmo olhar de desdém, o mesmo perfume caro. O rosto dela se retorceu em uma expressão de desgosto. Você de novo. Ela disse com frieza, os olhos analisando de cima a baixo. Ainda nessa vida, hein? Lucas sentiu o rosto esquentar, mas se manteve firme. Estava pronto para mais uma humilhação, mas o que aconteceu em seguida foi algo que ele jamais poderia prever. Antes que ela pudesse dizer outra palavra, uma voz firme e grave surgiu do banco de trás do carro. Mamãe, espera. Eu conheço ele. Lucas olhou para o banco traseiro e viu um menino, com olhos grandes e curiosos, que pareciam familiares. O garoto colocou a cabeça para fora da janela e sorriu para Lucas. Lucas. É você mesmo. Disse o menino com entusiasmo. Lucas arregalou os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Ele reconheceu aquele sorriso, aquela voz. Era Davi, um antigo colega de escola dos tempos em que sua mãe ainda conseguia pagar as mensalidades. Eles costumavam dividir o lanche e jogar bola juntos no intervalo. Lucas nunca soube por que Davi havia desaparecido da escola, até agora.
A milionária ficou visivelmente desconfortável. Seu rosto empalideceu enquanto olhava para o filho e depois para Lucas, que segurava sua caixa de paçocas com as mãos trêmulas. Mamãe, por que você está tratando Lucas assim? Davi perguntou, com os olhos cheios de inocência e uma ponta de desapontamento. Ela tentou responder, mas sua voz falhou. Davi continuou, sem perceber o embaraço da mãe. Lucas é meu amigo. Lembra quando você disse que eu poderia convidar qualquer um para minha festa de aniversário? Lucas era o meu melhor amigo na escola. Por que você está falando com ele desse jeito? A milionária ficou em silêncio. As palavras do filho eram como pequenas marteladas de verdade em sua consciência. Sua respiração ficou pesada, e seus olhos, pela primeira vez, pareceram hesitar. Nesse instante, uma lembrança veio à tona na mente dela. Uma memória que ela havia ignorado por anos. Ela lembrou de uma festa de aniversário, onde Davi insistira em convidar um menino de roupas simples, mas de sorriso contagiante. Naquela época, ela não havia prestado muita atenção, apenas havia sorrido e concordado. Agora, ali estava ele, em pé na rua, vendendo paçocas, enquanto ela ocupava uma posição de conforto e privilégio. O silêncio parecia pesar dentro do carro. Davi olhou para a mãe, esperando uma resposta. Ela respirou fundo e, pela primeira vez, enxergou a situação de outra forma. Aquela criança que ela humilhara dias atrás não era um estranho qualquer. Era o melhor amigo de seu filho, um garoto com sonhos e uma dignidade que nem as dificuldades haviam destruído. Com a voz embargada, ela finalmente sussurrou. Eu não sabia. Lucas não disse nada. Ele apenas olhou para ela, seus olhos refletindo uma mistura de dor e compaixão. Ele não precisava de desculpas, ele precisava de respeito. E naquele instante, ele viu nos olhos dela uma centelha de arrependimento, uma rachadura naquela máscara de arrogância. A luz do semáforo mudou para verde, mas o carro não se moveu. A milionária olhou para Lucas e depois para o filho, que sorria como se tudo estivesse finalmente no lugar certo. Lucas, sobe aqui, Davi pediu, abrindo a porta do carro. Lucas hesitou por um momento, mas o sorriso sincero do amigo o fez entrar. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que as coisas poderiam mudar. Aquela revelação chocante havia virado uma página em suas vidas, mostrando que, às vezes, as pessoas precisam de uma segunda chance para enxergar o que realmente importa. O carro partiu, levando não apenas Lucas e sua caixa de paçocas, mas uma nova esperança de um futuro onde respeito e amizade podiam vencer até os corações mais endurecidos. O silêncio dentro do carro era quase sufocante. Lucas estava sentado no banco traseiro, com a caixa de paçocas firme em seu colo, enquanto Davi sorria, feliz por ter reencontrado o amigo. Mas ao lado deles, no banco do motorista, a milionária sentia seu rosto esquentar de vergonha. As mãos tremiam ligeiramente sobre o volante, e a realidade começava a se despedaçar diante dela. Por anos, ela se acostumara a olhar as pessoas por cima, a julgar pelo que viam seus olhos acostumados ao luxo e ao poder. Era fácil passar pelos semáforos, ver crianças vendendo doces e acreditar que a distância entre ela e elas era imutável. Era uma certeza cômoda, quase reconfortante. Mas agora, naquele momento, a presença de Lucas no carro fazia com que essa certeza desmoronasse em pedaços afiados e incômodos. Ela se lembrava das palavras duras que tinha dito a Lucas no semáforo e na loja de caridade. As frases cruéis ecoavam em sua mente como marteladas. Você é inferior a mim. Nunca vai estar à altura. Cada palavra parecia ganhar peso, e agora, sentada tão próxima daquele menino, ela percebia o tamanho de sua injustiça. Lucas não era inferior. Ele era forte, corajoso e determinado. Ele tinha uma dignidade que nem a pobreza havia conseguido pagar. Davi, com a inocência que só as crianças têm, quebrou o silêncio com uma pergunta simples, mas que aumentou ainda mais o peso em seus ombros. Mamãe, por que você está tão quieta? Você não está feliz que o Lucas está aqui? Ela tentou sorrir, mas foi um sorriso forçado, tremido. As palavras ficaram presas na garganta. Como ela poderia explicar para o próprio filho que havia humilhado o melhor amigo dele?
Como poderia admitir que julgara Lucas apenas por sua aparência, por sua situação de vida? O semáforo fechou novamente. Ela estacionou o carro ao lado da rua e respirou fundo, tentando se recompor. O constrangimento queimava em seu peito, uma mistura de culpa e arrependimento que ela nunca havia sentido com tanta intensidade. Virou-se devagar para olhar Lucas, os olhos dela agora sem a frieza habitual. Pela primeira vez, havia vulnerabilidade ali. Lucas, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu não sabia quem você era. Mas antes que pudesse continuar, Lucas ergueu os olhos e a interrompeu com uma firmeza surpreendente para um garoto de 11 anos. Não importa se a senhora sabia ou não. Eu sou o mesmo menino, com ou sem o seu respeito. As palavras dele, ditas com tanta verdade e simplicidade, a atingiram como uma faca. Lá estava ele, um garoto de rua, mas com uma sabedoria e uma integridade que ela não esperava. Enquanto ela se preocupava com aparências, Lucas se preocupava com valores muito mais importantes: dignidade, esforço e esperança. Ela sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Era raro chorar, mas a vergonha era como um peso impossível de ignorar. Tudo o que acreditava sobre si mesma começou a desmoronar. Sempre pensara que era uma mulher justa, uma pessoa respeitável, mas agora enxergava a verdade nua e crua, julgar alguém inocente sem sequer tentar entender sua história. Davi segurou a mão de Lucas e sorriu novamente, sem perceber a complexidade daquele momento. Mamãe, o Lucas é incrível. Ele me ensinou a dividir o lanche na escola e sempre me ajudava nos jogos de futebol. As palavras do filho foram como um lembrete do que realmente importava. Lucas não precisava da compaixão dela, precisava apenas de reconhecimento e respeito. Ele não era apenas um menino pobre tentando sobreviver. Era alguém com sonhos, alguém que, apesar de tudo, tinha bondade e força de sobra para dar. A milionária olhou novamente para Lucas, e com a voz embargada, finalmente disse: Me perdoe. Eu estava errada. Lucas deu um pequeno sorriso, um sorriso cansado, mas sincero. Tudo bem. Às vezes, a gente não enxerga o que está bem na nossa frente. Aquelas palavras simples traziam uma sabedoria que ela sabia que precisaria de tempo para aprender. O constrangimento ainda estava lá, latejando como uma ferida aberta, mas agora ela sabia que tinha uma chance de mudar. Uma chance de ser melhor, de ensinar ao filho que o valor de uma pessoa não se mede por roupas ou dinheiro, mas pela coragem e bondade que carrega no coração. Ela ligou o carro novamente, e enquanto seguiam caminho, o silêncio não era mais pesado. Era um silêncio de reflexão, um espaço para novas possibilidades. Ela sabia que não podia apagar o passado, mas poderia escolher um futuro diferente. E, naquela manhã, uma nova página começou a ser escrita. Os dias que se seguiram foram como um redemoinho na vida de todos os envolvidos. A milionária, dona de tantas certezas e convicções, agora estava lidando com uma mudança interna que não sabia como expressar. Sua arrogância fora quebrada em pedaços pela força de um menino que, mesmo com todas as dificuldades, carregava uma dignidade e uma resiliência impressionantes. Naquela manhã fatídica em que Lucas entrou no carro, ela pensou que o constrangimento seria o fim de tudo. Mas, na verdade, foi apenas o começo de uma transformação. Algo mudou dentro dela, como uma luz se acendendo em um quarto escuro. Pela primeira vez em muito tempo, ela queria entender o mundo além de suas janelas fechadas e seus vidros fumês. E isso a levou de volta até Lucas. Ela passou dias refletindo, buscando uma forma de se redimir não apenas com palavras, mas com ações. Quando decidiu agir, não queria que fosse por pena ou caridade vazia. Queria realmente oferecer uma chance de mudança, como um agradecimento por Lucas ter mostrado a ela uma verdade tão dura, mas tão necessária. Numa tarde ensolarada, enquanto Lucas estava no semáforo, a mesma cena se repetiu, mas desta vez com um final diferente. Aquele carro branco e reluzente parou novamente, e a janela desceu suavemente. Lucas reconheceu o rosto da milionária e seu coração bateu mais rápido, ainda sem saber o que esperar. Mas, ao contrário das outras vezes, o olhar dela agora era suave, quase humilde. Ela sorriu, não um sorriso forçado ou superior, mas um sorriso verdadeiro, repleto de um novo respeito.
Oi, Lucas, ela disse, com a voz serena. Será que podemos conversar um pouco? Lucas hesitou, mas algo nos olhos dela parecia sincero. Ele assentiu e se aproximou. Eu pensei muito sobre tudo o que aconteceu, ela continuou. E percebi que estava completamente errada. Quero pedir desculpas de verdade e quero ajudar, se você me permitir. Ele franziu a testa, desconfiado. Já vira muitas promessas vazias, mas havia uma honestidade naquele pedido de desculpas que era difícil de ignorar. O que a senhora quer dizer com ajudar? Ela respirou fundo e explicou. Quero oferecer a você uma bolsa de estudos em uma boa escola, para que você possa ter as oportunidades que merece. Quero que você e sua família saibam que há pessoas que se importam. E, acima de tudo, quero aprender com você. Lucas arregalou os olhos. Ele nunca havia esperado nada assim. Durante tanto tempo, seu único sonho era sobreviver, ajudar a mãe e, talvez, algum dia, ter uma vida melhor. Agora, de repente, uma porta estava sendo aberta diante dele. Uma chance real de mudar seu futuro. Eu não sei o que dizer, ele sussurrou, emocionado. Não precisa dizer nada agora, ela respondeu gentilmente. Só quero que saiba que essa oportunidade é sua. E que você merece. Nesse momento, Davi desceu do carro e correu até Lucas, abraçando-o com força. Lucas, você vai estudar comigo de novo. Vai ser incrível. As lágrimas brotaram nos olhos de Lucas. Era como se, depois de tanto tempo na escuridão, finalmente um raio de sol tivesse encontrado o caminho até ele. Ele pensou na mãe, que trabalhava tanto, e soube que essa era a chance que ambos esperavam. Ele olhou para a milionária e sorriu, não apenas com os lábios, mas com o coração inteiro. Obrigado. Eu prometo que não vou desistir. Ela sorriu de volta, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Talvez, ao ajudar Lucas, ela estivesse também ajudando a si mesma a ser uma pessoa melhor. Nos meses seguintes, a vida de Lucas deu uma guinada surpreendente. Ele começou a frequentar a nova escola, enfrentando os desafios com a mesma força e determinação de sempre. Cada dia era uma batalha, mas ele sabia que não estava mais sozinho. A milionária e seu filho Davi se tornaram parte de sua vida, não como benfeitores, mas como amigos. Ela, por sua vez, aprendeu a enxergar o mundo com outros olhos. Começou a se envolver em projetos sociais, usando sua fortuna para abrir portas para outras crianças como Lucas. Não mais por culpa ou obrigação, mas por acreditar que cada criança merece uma chance de sonhar. A história de Lucas passou a ser contada em muitos lugares. Ele se tornou um símbolo de esperança e resiliência. Alguém que, mesmo após ser humilhado, manteve a cabeça erguida e o coração forte. E assim, uma simples troca no semáforo transformou não apenas a vida de um menino, mas também a de uma mulher que descobriu que o verdadeiro valor não está no que se possui, mas no que se compartilha. Essa foi a virada inspiradora de duas vidas que, por acaso ou destino, se cruzaram para nunca mais serem as mesmas. A mãe de Lucas, Dona Helena, também sentiu o impacto daquela virada. Com a oportunidade de Lucas estudar em uma boa escola, ela finalmente conseguiu um emprego mais estável como cozinheira em um restaurante, deixando para trás os dias incertos de trabalho informal. Com o apoio financeiro e emocional que a milionária ofereceu, os irmãos de Lucas puderam sair das ruas e frequentar a escola, recebendo a educação que sempre mereceram. A família finalmente tinha um teto seguro, refeições diárias e, o mais importante, esperança para um futuro melhor. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.